E aí pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, em mais um vídeo aqui para vocês. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se achar que eu mereça, dê o seu joinha, compartilhem, divulguem, enfim, participe aqui do canal do professor que só está crescendo, certo? Antes de mais nada, esse vídeo aqui, ele vai especificamente, e eu vou fazer isso também para outros vídeos meus, em agradecimento a todo mundo que está aí, inscrito no canal, se manifestando, enfim, ajudando aqui nesse nosso trabalho. Você, Paulo, você, cuja sua esposa foi a minha aluna lá para o Detran, se eu não estou enganado. Estive hoje na padaria Nogueira, ali no Castelão, e ela me identificou e disse que você está estudando aí pelos meus vídeos, tá? Então, quero agradecer pelo seu apoio e, através de você, agradecer a todos os demais que eu sei que, direto ou indiretamente, eu estou contribuindo para um futuro melhor, certo? Bom, continuando aqui com o nosso resumão de direito administrativo, vamos falar sobre administração pública. Estão prontos? Vamos lá. A administração pública normalmente está ligada ao poder executivo, porque o poder executivo, que é um dos poderes do Estado, estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal, é este poder que tem como função de administrar, de executar. Normalmente, e eu digo isso em 99% das questões de concurso, quando se fala de administração pública, está falando de administração pública ligada ao executivo. Mas cuidado, você sabe que também existem as funções atípicas. O legislativo e o judiciário também são administração pública de forma atípica, ou seja, o legislativo e o judiciário também administram, tá? Eles também podem ser considerados administração pública de forma atípica ou atipicamente, certo? Bom, continuando aqui. A administração pública é formada por um tripé. Esse tripé é composto das entidades, que é sinônimo de pessoas jurídicas, que podem ser de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado. Você tem os órgãos, que são as repartições públicas, são entes despersonalizados, não possuem personalidade jurídica, e essa é a principal característica de um órgão para uma entidade. A entidade tem personalidade jurídica, pode contrair direitos e obrigações, diferentemente dos órgãos que não têm personalidade jurídica, consequentemente, não podem contrair direitos e obrigações. Órgão não ter personalidade jurídica cai muito em concurso, perfeito? Além das entidades e dos órgãos, nós temos os agentes. Os agentes públicos são as pessoas naturais, são pessoas físicas, certo? O ser humano. E a partir daí você tem toda aquela classificação de pessoas que normalmente estão ligadas à administração pública por alguma regra, com algum regime. O regime estatutário, que vocês sabem, aquele regime ligado através de uma lei, através de um estatuto. O regime seletista, CLT, e o temporário, a parte contratual, certo? Normalmente, nos concursos públicos, você encontra aí o regime estatutário, o ocupante de cargo efetivo, posto que o comissionado não tem concurso, certo? Bom, essa administração pública ela pode ser conceituada basicamente de duas maneiras. A administração pública em sentido formal e a administração pública em sentido material. Em sentido formal, subjetivo ou orgânico, leve em consideração a estrutura da administração pública, como ela está estruturada, tá? E aí entra as entidades, aí entra os órgãos. Normalmente, os autores, para diferenciar esses dois conceitos, quando se fala de administração pública nesse sentido, no sentido formal, que leva em consideração a estrutura,
As iniciais de administração pública são maiúsculas. Então, administração com A maiúsculo, pública com P maiúsculo. Então, é esse sentido que está sendo dado. Tá? Já a administração pública, em sentido material, objetivo ou funcional, leva em consideração as atividades que são prestadas. Normalmente, a administração pública, nesse sentido, começa com as suas iniciais minúsculas. Vamos falar rapidamente aqui sobre a funcional, a que leva em consideração as atividades. Essas atividades prestadas pela administração se dividem em 4: polícia, serviços públicos, fomento, intervenção. Essas são as atividades prestadas pela administração pública. Quando se fala do poder de polícia, isso nós já estudamos, né? O poder de polícia, que é um dos poderes administrativos. Uma blitz de trânsito, uma fiscalização de trânsito, está ligada a uma das atividades que a administração pública presta. Só para esclarecer, fomento é a mesma coisa que incentivo. Então, quando a administração pública, através de recursos, fomenta uma determinada atividade, é porque ela está incentivando essa atividade. Educação, por exemplo, o FIES é um caso. É um financiamento gerenciado pela Caixa Econômica Federal que fomenta a parte da educação. Bom, o que mais nós temos que falar? A administração pública, ela possui um modo de execução. Ela pode ser feita de forma direta ou centralizada, ou de forma indireta ou descentralizada por outorga. Comecemos a falar da administração direta ou centralizada. É aquela que é composta dos entes políticos do Estado, lá no artigo 1º, União, Distrito Federal, Estados membros e municípios, mais os seus órgãos, os principais órgãos, tipo ministérios, secretarias, departamentos, superintendências, conselhos, delegacias e tantos outros. Queria ressaltar, quando se fala de departamento, existem alguns departamentos que não são órgãos. O DETRAN, por exemplo, não é órgão, é uma entidade. O DENOX não é órgão, é uma entidade. O DER não é órgão, é uma entidade. O DENIT também não é órgão, mas é uma entidade, tá? Mas normalmente, quando se vê a nomenclatura departamento, é porque nós estamos diante de um órgão. O Departamento da Polícia Federal, por exemplo, é órgão. E esses principais órgãos fazem parte da administração direta, cujo fenômeno típico é a desconcentração. Desconcentração é um fenômeno interno de competências que cria órgãos. Só para vocês saberem, desconcentração cria órgãos, certo? Então, quando a administração pública está criando um determinado órgão, ela está desconcentrando. Professor, e quando ela está extinguindo o órgão? Aí é só tirar o des, fica concentrar. Então, se a administração pública extinguir um determinado órgão, ela está concentrando. Se ela está criando, ela está desconcentrando. Outra característica da desconcentração é que existe uma relação hierárquica. O órgão que foi criado está diretamente ligado hierarquicamente ao órgão que o criou. Certo? Cuidado que também existem órgãos da administração indireta. Então, a desconcentração não está só na direta, ela também existe na indireta. Aliás, a administração pública indireta, tá? Descentralizada, por outorga. Por que eu estou falando por outorga? Porque existe a descentralização por delegação, não é administração pública, são particulares, certo? Que são chamados pela administração pública para prestar serviços, tá? De utilidade pública. Transporte urbano, os ônibus, por exemplo, tá? Diferença entre a descentralização por outorga e a descentralização por delegação. Na descentralização por delegação, que não é administração pública, particulares são trazidos para prestar serviços públicos, e aí nós temos os concessionários, permissionários e os autorizatários. A administração pública delega apenas a execução do serviço, pois a titularidade do serviço continua sendo
da administração pública. Tanto é que a qualquer momento, por razões de interesse público, conveniência, oportunidade, o poder público pode resgatar, e vou usar a expressão resgatar, o serviço que foi delegado ao particular. Isso é chamado de encampação, já que inclusive já caiu isso em prova num concurso do INSS. Encampação ou resgate. Então, o poder público resgata o serviço que foi delegado para o particular, em especial no caso dos concessionários, para que ele preste. Obviamente que há necessidade de indenização ao particular pelo custo, do investimento no serviço que ele estava prestando. Perfeito? Voltamos à administração pública, dessa vez indireta. Nesse caso, criação de entidades, de pessoas jurídicas. Descentralização. Por outorga, algumas entidades são criadas por lei e outras são autorizadas por lei. Outorga está diretamente ligada à questão da lei. As que são criadas por lei, basta apenas uma lei específica para que a entidade nasça, tá? Como é o caso das autarquias e das fundações públicas de direito público. Já estou logo me adiantando aqui quais são as entidades da indireta. E existem aquelas que são autorizadas por lei. É o caso da fundação pública de direito privado e das estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, certo? No caso das autorizadas por lei, a lei apenas autoriza a criação, necessitando de um posterior registro no cartório ou na junta comercial. Vai ser no cartório se não tiver fins lucrativos. Se a entidade tiver fins lucrativos, como é o caso da Petrobras, tem que estar registrado na junta comercial. Bom, quem são as entidades da administração indireta? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Autarquias, como é o caso da UFC, do INSS, do Bacen, que é o Banco Central, a AMC aqui de Fortaleza, perdoe, Fundação Pública, FUNAI, FUNSEMI, a FUNCI, que foi a fundação que eu trabalhei, Fundação Casa, também é uma fundação pública, tá? Bom, fora isso, você tem as estatais. As estatais são as empresas públicas, como é o caso dos Correios, que atualmente estão tentando, o governo federal está tentando privatizar. Casa da Moeda, que também estão querendo privatizar, olha só. Etufor, a antiga Enlurb, que hoje é a Urbifor. Caixa Econômica Federal, olha aí, é uma empresa pública. E tantas outras. Embrapa, enfim. E as nossas sociedades de economia mista, tipo Banco do Brasil, Petrobras, Metrofor, Banco do Nordeste. Bom, essas são as entidades da indireta. Pessoal, muito importante aí que vocês dêem uma estudada nas características que diferenciam estas entidades da indireta, para você saber reconhecer quando é uma autarquia, quando é uma fundação, como uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Perfeito? Eu queria encerrar esse meu resumão falando que na descentralização, quando a entidade é criada, não existe um controle hierárquico sobre ela, é o controle finalístico, ou tutela administrativa, ou controle por vinculação, ou supervisão ministerial. São 4 nomes. Então não existe, na administração direta, não existe um controle hierárquico sobre a indireta. O controle é o finalístico, hein? Isso costuma se cair bastante, certo? Então, por exemplo, o município de Fortaleza criou a AMC para gerenciar o trânsito. O município de Fortaleza não tem hierarquia sobre a AMC, certo? O que existe é o controle finalístico, que está ligado a um princípio, que é o princípio da especialidade. Perfeito, pessoal?
Eu acredito aí que tenha tocado em pontos importantes para vocês. Se você gostou, dê o seu like. No demais, pessoal, aguardem novos vídeos, né? Fechando aqui, ó, o nosso livro. São 520 questões, pessoal, voltadas a concursos públicos, de várias organizadoras, comentadas, tá? Comentários objetivos, rápidos. E dentro aqui do meu livro, você tem algumas regrinhas aqui, que é concurso é atitude. Muito interessante aqui. Deixa eu ver se eu pego um aqui para encerrar esse vídeo. A regra 21. Seja confiante. Da mesma maneira que não podemos subestimar nossos concorrentes, não podemos achar que nosso objetivo está além de nossa capacidade. Mergulhe de cabeça no concurso, valorize suas aptidões, exercite suas fraquezas e acredite em seu potencial. Se não acreditar em si mesmo, vai acabar desistindo do que nem conquistou. Não seja como aquele que diz que quer, mas não busca. São as 50 regras de ouro, o material feito aqui pelo Joanilson Júnior, que eu sempre faço questão de colocar em todos os meus livros. Então, essa parte é muito importante. Você precisa ter confiança em você. Claro que tem pontos no concurso que você é mais fraco. Tem pessoas que adoram a parte da matemática, mas são péssimas em português, entendeu? Tem gente que dentro da própria matéria de matemática não gosta, por exemplo, não gosta de raciocínio lógico, mas gosta de regra de 3, enfim. Sempre você vai ter pontos favoráveis e desfavoráveis do concurso. Você tem que otimizar o que é a seu favor e tem que, é claro, ter um cuidado maior. Porque, não se estuda mais a matéria que você mais sabe, não. Muita gente que só quer estudar aquilo que mais sabe. Não, você tem que estudar mais o que você não sabe. Que é aí que está o grande ponto, certo? Então você precisa ter confiança, tá? De que a tarefa é árdua, não há dúvida. Estudar não é um processo fácil. Existem várias dificuldades, tá? Você precisa abrir mão de muitas coisas, mas se imagine, faça uma prospecção, olhe o futuro, tá? Vocês vendo o resultado do gabarito e vendo ali as questões que você acertou, o prazer que isso dá, a endorfina que dá no seu corpo. Mais lá na frente, vendo a relação dos aprovados e você vê seu nome ali. E mais à frente, sendo o poder público te nomeando e você participando da solenidade de posse. E mais lá na frente, vocês começando a trabalhar, recebendo o primeiro dinheiro e mais lá na frente conquistando a estabilidade. Gente, são etapas que vocês precisam cumprir, tá? E nessa etapa, nesse projeto, conte com o professor. Certo? É para isso que eu criei o canal. No resto, um abraço a todos. Sem dor, sem glória. No pain, no win. Um abraço. Valeu.